estou eu aqui aproveitando que eu vou fazer a minha auto make de hoje. E aí, eu pensei assim, cara, vou gravar isso aqui e vou deixar lá no nosso Instagram. Por quê? Porque algumas consultoras minhas me falaram que ainda tem muita dúvida sobre pincéis, sobre o que serve para fazer o que, para passar como, né? Tipo, qual é o pincel de base. Então, assim, são dúvidas simples, mas que novas consultoras e consultores que ainda não estão acostumadas a ainda fazer sua automaquiagem, então às vezes fica muito nessa dúvida. Então, resolvi abrir essa live aqui e aproveitar esse momento que eu vou fazer minha auto make para poder já deixar ela gravada aqui para quando vocês tiverem dúvida, vir até aqui, né? E conseguir tirar essa dúvida. Então, vamos lá. A esponjinha, também aqui a gente tem essa esponjinha aqui, vem uma embalagenzinha com 4 esponjinhas que a gente pode utilizar na hora. Já limpei minha pele, já hidratei, já passei o protetor solar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o meu corretivo para corrigir. Por que eu passo aqui? Porque eu tenho umas manchinhas de melasma aqui, então eu quero neutralizar essas manchinhas. E vou fazer o quê? Vou dar batidinha com a esponjinha úmida. Ela está úmida, eu já fui lá, já molhei ela, já espremi, tirei o excesso de água e agora ela está úmida. Então, eu vou dando leve batidinhas porque eu quero corrigir essa minha olheira e essa manchinha, ó, que eu tenho aqui. A cor do corretivo que eu estou usando é o light beige, tá? E aí eu dou essas leve batidinhas, ó, pra espalhar ele um pouquinho. Quando eu faço isso, eu estou camuflando as minhas olheiras, né, e as minhas manchinhas. Então, olha esse olhar cansado e olha esse olhar aqui mais projetado, mais pra frente. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu corrigi a minha olheira e mancha com o corretivo, ok? Ok, utilizei a esponjinha para isso, esponjinha úmida. Agora, eu vou pegar a minha base, eu vou usar aqui a Beige W100, porque, de acordo com o que a gente vai utilizando todo dia, bonitinho, os produtos de cuidado com a pele, a minha pele deu uma clareada muito boa. Então, a cor da minha base mudou. Isso pode acontecer também quando a gente pega mais sol, né? Então, quando tá num período que tá muito frio e a gente não pega sol nenhum, então a nossa pele, ela pode, sim, de acordo com o produto ou com o clima, clarear ou escurecer um pouquinho, mudar a tonalidade de base, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um pincel de base, tá vendo? Ele é mais durinho, já coloquei um pouquinho de base aqui, ó. Eu uso uma plaquinha, tá? Mas você pode colocar aqui no dorso da mão a base, ou você pode colocar a base direto aqui, mas eu acho que acaba desperdiçando um pouquinho da sua base. Então, eu botei aqui na plaquinha, já coloquei um pouquinho de base aqui, ó, já encostei, e ele é mais retinho, né? Ele tem uma tecnologia Kabuki. E aí, você vai fazer o quê? Espalhar com esse pincel aqui a sua base. Então, até agora, recapitulando o que a gente usou. A gente usou a esponjinha para colocar o corretivo e camuflar a olheira, as manchinhas. E agora, a gente com o pincel Kabuki. Daisy, mas eu poderia passar com a esponja? Sim, você pode também passar a base com a esponja. A gente tem uma coisa importante que a gente pode falar, é que quando a gente passa a base, a nossa base molhada, ela parece que ela fica mais clara. Só que quando ela seca, vocês vão ver que ela chega ali na cor, né? Realmente da sua pele, que é o que você quer. A minha luz hoje aqui não tá boa, não. Esse horário, a luz na janela, ela não entra legal e não fica muito boa. Mas, ó, tô colocando aqui só o restinho, a gente puxa aqui pra baixo, só de um lado. Olha a cobertura já disso aqui. Ó, botei bem pouquinho. Olha a cobertura. Então, esse pincel, ó, só os restinhos, a gente vai puxando, que a gente vai dando acabamento, ó. Puxando pros cabelos, enfim. E você poderia, assim, passar, a gente tem essa esponjinha aqui, você poderia passar com ela úmida também. Depois você passa a base, você já tem uma esponjinha úmida, que se você quiser, ó, pode até vir com uma esponjinha e dar umas leve batidinha por uma questão de acabamento, tá? Mas principalmente se seu pincel estiver limpinho, é sempre importante que o pincel de base, às vezes algumas clientes falam assim, ai, mas meu pincel de base parece que não passa a base direito e tal, sei lá, parece que não espalha. Quando você vai ver, o pincel de base dela está podre. Então, o pincel de base precisa ser lavado. Eu, por exemplo, eu uso no máximo 2 e no máximo 3 vezes. Mais que isso, eu não uso mais o pincel de base. Eu prefiro lavar ele, porque senão o acabamento da sua base fica feio, tá? Então, esse aqui é o pincel de base da Mary Kay, ó, tá? Esse aqui, ó. Pincel de base da Mary Kay. Aí, agora, é aquela coisa, você pode tanto já passar o blush, ou você já pode passar o pó. Eu vou passar aqui o pó primeiro, por uma questão só que tem muita gente que gosta de passar o pó primeiro. Mas eu normalmente passo até o blush, porque eu gosto de criar, quanto menos camada eu crio, mais bonita fica a minha maquiagem. Então, fica mais natural, né? Então, normalmente eu passo o blush primeiro. Vou passar o blush primeiro, mas você pode passar o pó primeiro também, tá? O único lugar que eu gosto de passar logo o pó é aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso, sei lá, essa parte aqui embaixo, tá vendo? Que a gente que tem linhas aqui, ó. Então, eu dou essa leve batidinha aqui, ó, com o dedinho mesmo. Pego o pincel fofinho, vou mostrar pra vocês o pincel. E já selo isso daqui. Pra quê? Pra ele parar de juntar essas linhas aqui. Então,
Esse pincel é um pincel de pó. E o meu aqui, ó, ele tá até meio sujinho, ó. Eu gosto dele mais limpinho, porque quanto mais limpinho, mais fofinho o pincel vai estar. Então, esse daqui, mas ele chega a tá gordinho. Esse daqui é o pincel de pó da Mary Kay, né, que ele é mais fofinho. Então, você vai utilizar ele pra selar a sua pele. Você vai colocar o pó, tô usando aqui, translúcido. Eu gosto de selar aqui, ó, tá vendo? Eu selo mais aqui, o centro e aqui. Eu gosto mais de passar o pó, ele vai ficar mais... Porque o pó não, desculpa. O blush, ele é um produto em pó, né? Então, o que que acontece? Quando eu passo ele aqui, automaticamente ele vai selar também. E aí ele tem uma durabilidade maior. Então, agora, gente, eu vou te mostrar o pincel de pó, de blush. Pincel de blush, ó. Tá vendo? Esse daqui é um pincel de blush que você, ó, ele tem uma curvaturazinha aqui. E você vai utilizar ele também para quê? Para contorno. Então, você vai fazer blush com ele, você pode fazer contorno com ele, você pode fazer contorno do nariz com ele, e aqui você ainda pode usar o iluminador com ele. Nesse momento, eu vou utilizar ele para a função principal dele, que é o quê? Blush. Então, a gente faz esse sorrisinho aqui e pra cima, tudo pra cima, né? Pra baixo, já vem sozinho. Eu gosto muito de trabalhar sempre com uma toalhinha, tirar excesso, dar uma limpadinha no pincel, mas é obrigado, Daisy, não, cada um faz da forma como você gostar mais. Então, ó, 2 dedinhos pra cá, só você olhar pra frente, tá vendo aqui, ó, da bolinha do olho? Isso daqui, ó, pra frente, porque isso aqui coloca tudo pra cima. E eu quero que fique tudo pra cima, porque pra baixo já tá caindo, né? E aí, ó, você começa daqui, leve batidinho jogando aqui pro cabelo, ó, tá? Olha como olhar, olha como um lado está destruído e o outro lado já tá criando aí, já, né, uma vida. Então, esse é o pincel de blush, que dá pra fazer o quê? Contorno. Se eu quisesse, ó, eu gosto da toalhinha por causa disso. Já tirou esse, se eu quisesse fazer o blush não, desculpa, um contorno agora, eu pegaria esse daqui, vou pegar aqui, ó, um pó de contorno, esse é o Cocoa, vou tirar o excesso e viria daqui, ó, tá vendo? Aqui, se você ver, aqui a gente tem uma valinha já natural. Então, a gente vem daqui, ó, aí eu já venho do contorno, vem daqui pra cá, ó, tá? É na valinha, ó, valinha aqui, ó, tá vendo? Então, é o que eu faço, eu já dou uma fundada nesse, o meu rosto já é fino, por isso que eu não utilizo muito contorno. Mas quem tem o rosto mais redondinho, né, então, ali pode já, se quiser, pode utilizar isso mais diariamente. Tô fazendo aqui mais pra vocês verem, ó, tá vendo? E aí, ai, desde não sei, acho que vou marcar. Vem com um pincelzinho de pó, ó, já dá uma aliviada aqui. Depois, se você quiser, achei que ficou muito forte, muito escuro, sempre guarda o que você já usou. Você pode vir aqui e dar uma desmanchadinha com uma esponjinha que você já usou. Então, assim, não é que os maquiadores não erram, eles sabem como corrigir, tá? Então, se eu quiser, ó, ainda um pincel puro, já posso vir aqui, ó, trazer um pouco de contorno aqui também pra quem tem uma testa grande. Quem tem papadinha pode vir aqui, ó, a gente faz um 3, tá vendo? Então, recapitulando, a gente já utilizou o quê? Esponjinha para corretivo, pincel de base, kabuki, para espalhar a base. Usamos o pincel de pó para selar, principalmente aqui debaixo dos olhos. E estamos usando o pincel de blush e contorno, tá vendo? Ó, os formatos para vocês ir decorando, tá bom? E agora, a gente vai utilizar o quê? O pincel super esfumado. Esse daqui é um pincel de esfumar, da Mary Kay, tá? Vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura, eu quase não ia botar cor hoje, mas só pra mostrar pra vocês. Vou pegar uma sombra um pouco mais escura pra vocês verem. Então, ele é fofinho, ó. Tá vendo? Ele é mais fofinho aqui, porque a gente vai fazer isso aqui. Então, vou pegar aqui uma sombra marrom, que na verdade é o pó de contorno cocô, mas você pode usar cinnabar. E com esse daqui também, se você tiver esse espaço aqui, ó, de pálpebra móvel. Isso daqui é uma pálpebra móvel. Se você tiver esse espaço aqui grande, e esse pincel entrar aqui com facilidade, você pode pegar até uma sombra clarinha, às vezes eu faço isso e só distribuo aqui, e aí já passo uma máscara de cílio, também fica muito bonito. Então, eu peguei a sombra marrom e vou encostar aqui, ó. Tá vendo, ó? Carimbei. Carimbei, vou fazer o quê? Bolinhas, ó, como se eu tivesse... Ó, desmunheca, tá? E se você tem o braço mais duro, o que você vai fazer? Nunca pega o pincel aqui, ó, senão você não consegue deixar ele mais desenvolto, mais molinho. Então, você sempre pega ele mais pra cá, ó. Se você já tem um bracinho um pouquinho duro, você pega ele mais pela pontinha. E aí, ó, você vai fazendo bolinha pra dentro, bolinha pra fora, e vai fazendo bolinha. Você pode subir, o que você não pode é encostar aqui na sobrancelha, senão vai ficar estranho. Ai, Daisy, botei muito. Limpa o pincel, vem na bordinha da onde você passou, tipo, se a sombra estiver muito forte. E, ó, detalhe, não vem muito com esse escuro pra cá, a não sei que você queira uma make bem escura, uma make mais gótica, mais, né, dramática, vamos dizer assim. Se não for esse o objetivo, sempre daqui, ó, pra fora, que vai ficar com um olhar mais levantado e mais bonitinho. Então, ó, a gente fez o quê? O esfumado. Ó, tá vendo? O olhinho mais esfumadinho. E aí, o que você pode vir fazendo agora? Pega uma sombra clarinha, com blush, né? A gente sabe que no Mary Kay a gente
consegue utilizar os produtos de forma bem multiuso. Vou pegar aqui uma sombra clarinha, das antigas, que nem tem mais no sistema. E, ó, com o dedo mesmo eu vou colocar aqui. Esse daqui não é um pincel do Mary Kay, esse daqui é o nosso dedinho mesmo, que vai... Eu gosto desse dedinho aqui, porque... É um anelar, né? Esse dedinho aqui. Porque eu consigo ter mais controle, ele não é muito forte nem muito fraco, ó. Só pra poder misturar aqui, ó. E se não ficar nenhuma marcação, ok. Se você achar que tá meio marcadinho, você só volta com esse pincel de super esfumado, puro, faz assim só pra poder juntar as sombrinhas e tá tudo bem, tá ok? Agora, o que eu vou te mostrar? O pincel, no sistema, ele tá pincel de esfumado, esse daqui, né? Esse aqui tá super esfumado, que é o que a gente fez isso aqui. E esse aqui está esfumado. Eu chamo ele de um pincel mais de precisão, tá vendo? Que ele é mais fininho aqui, pincel lápis, né? Ele é mais fininho e mais durinho. Eu gosto muito de fazer o que com ele? Pegar uma sombra escura ou uma sombra marrom, se você não quer utilizar lápis, e fazer isso aqui, ó. Tira o excesso. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar, se você não quiser passar lápis. Ou se você passar lápis, mas também quiser dar uma seladinha nesse lápis pra ele durar mais, pra ele ficar com um acabamento mais bonito, também você pode utilizar dessa forma. E se você também não quiser fazer um delineado com lápis, esse daqui, ou se fizer com lápis, você vem também em cima e vem o quê? Esfumando. Aí você, pô, quer uma sombra mais escura. Aí você vem com uma sombra mais escura aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Dá. Ó. E aí você meio que faz um esfumadinho, só que mais pertinho aqui dos cílios. Ó, mais pertinho. E aí você pode vir depois com o outro só pra dar um acabamentozinho. Deixa eu tirar o excesso. Ó. Tá vendo? Olha como já muda. E aí, qual outro pincel? Então, esse de precisão, tá vendo? No final, a gente vai recapitular com todos eles, tá? Um outro pincel, muito simples, mas não menos importante, é esse aqui, ó. Ele é um pincel duo. Nessa ponta, ele tem esse aqui, tá curvadinho assim, porque eu curvei, mas ele vem em pezinho. E essa ponta aqui você também consegue fazer com uma sombra, um delineado, você consegue passar um lápis também de olho e vir puxando, fazendo um gatinho, você também consegue fazer aqui embaixo. E você consegue também preencher a sobrancelha com sombra, né? Se você for preencher com sombra, pode ser expresso, eu vendo muito expresso com esse duo de pincel aqui. Você pode vender expresso e, ó, a pessoa vem aqui e vem corrigindo, tá? Eu tô sem expresso aqui no momento agora, vou colocar esse lápis aqui, só pra dar um tchan. Só onde a minha micro já se apagou. E aí, a gente sempre que passa um lápis, é importante a gente fazer isso aqui. Dar essa penteadinha e que vai ajudar também a esfumar, tá? A sua sobrancelha, tá bom? Aqui, ó, lembra que eu falei desse do blush? Você também pode fazer o contorno aqui, ó, no nariz, tá? E com esse pincelzinho, ó, dá pra você fazer também. Aqui eu não botei quase nada, mas só tô mostrando pra vocês. E aí, depois a gente vem o quê? Então, eu te falei pra vocês dos pincéis, né? Deixa eu só botar uma máscara. Olha o que eu ia fazer, passar corretivo. Olha, tava tudo assim, ó. A gente passa uma máscara de cílios e vai dar toda uma diferença. E depois eu vou fazer o outro lado. Eu fiz um lado só pra poder ser mais rápido, né? E uma coisa também que eu vou ensinar pra vocês na máscara de cílios. Tô usando essa daqui, que é Lash Love. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, quando eu tiro, você percebe esse pouquinho aqui, ó, que fica? Esse excesso aqui é uma tecnologia da Mary Kay, que ela traz realmente a quantidade que a gente precisa pra passar ali, né, no olho. Eu esqueci o nome agora da tecnologia, porque está em inglês e eu esqueci. Mas, enfim, o que você faz? Você não pega e fica limpando isso daqui, desperdiçando a sua máscara. Você vai botar esse excesso, ó, aqui. Eu tenho cliente, desde depois que eu aprendi aquilo, nossa, eu tô achando que eu tô arrasando, tá ficando tão bonita a minha máscara, então eu pego todo esse excesso primeiro e jogo aqui no cantinho, porque é aqui que eu quero dar um volume a mais. Ó, e aqui você já começa espalhando a sua máscara, tá vendo? E você vai jogando isso daqui pra trás, vai ficando um olhar mais puxadinho, mais gateadinho, vamos dizer assim. Ó. Puxo. E só o restinho do restinho que eu vou colocando mais pra cá. Olha como já dá uma diferença, né, nesse olhar. Então, é isso com relação a pincéis. Vou fazer bem rapidinho aqui, de um lado só, justamente pra poder... Depois você pode limpar a sua boca. Depois, se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui, ou mandar lá pra mim no grupo, ou mandar no privado. Então, é só botar um batom aqui pra poder não ficar esse troço estranho. E, ó, vou mostrar pra você aqui. Ai, essa coisa que tá suja, dá um reflexo, me dá uma agonia. Então, só pra vocês verem. Ó, tá vendo? Utilizei todos os pincéis. Esse não é o meu melhor perfil, é esse daqui. Mas, enfim, era pra ter feito do lado de lá. Então, ó, tá vendo? Usei base, pó. Olha isso, gente. Ô, Senhor. Olha um lado mais levantado, né? E outro lado mais tristinho, mais acabado. Recapitulando pra gente analisar. Esponjinha de corretivo e camuflagem de manchinhas.
Pincel de base, Kabuki, mais retinho, tá vendo? Ó, mais retinho. O cliente pediu um pincel de base, você já sabe que é esse daqui. Pincel de pó, pra selar debaixo dos olhos, selar, né, a pele bem pouquinho, e aí fica uma camadinha bem fininha. Quanto mais fininho, principalmente quem tem pele madura, vai acontecer o quê? Não vai, suas linhas finas, sabe, suas ruguinhas não vão gritar, porque o pó é importante que seja um pó solto e um pincel fofinho, tá bom? Blush, pincel de blush, ó, mais curvadinho. Ele tem essa anatomia porque ele encaixa, ó, aqui pra fazer o contorno. Aqui é mais fofinho que a gente vai, ó, passar o blush. E se você quiser passar um iluminador, você pega essa pontinha aqui, encosta no iluminador e ainda coloca aqui, ó, tá? E o pincel de super esfumado, que é o que vai me ajudar a fazer esse esfumado aqui em cima. O pincel de precisão, ó, que me ajuda a fazer aqui como se fosse um lápis e até um delineado esfumado aqui também, de precisão. E o pincel que é o pincel de sobrancelha, ó, você pode colocar, retocar essa sobrancelha com pó e pode também depois, mesmo se for lápis, você pode pentear ela e vai ficar bonitinho. Então, esses são os principais pincéis que a gente vai utilizar na Mary Kay, tá? Então, ó, esse, base, pó, deixa eu tirar esse aqui, ó, base, pó, blush, super esfumado, pincel de precisão e o pincel duo. Então, a gente tem aqui, na minha opinião, você precisa ter esses 6 pincéisinhos, tá? Não precisa ter um mundo de pincéis. Se você tiver esse daqui, você já tem uma maquiagem aí muito bonita, você já consegue fazer uma maquiagem na sua frente, sabe? Muito bonita, com acabamento muito bom e com pincéis que são, assim, detalhe, vai durar, capaz da gente ir embora e eles ainda continuar aqui. Então, qualquer dúvida, me chame lá, como eu falei, ou no grupo, ou no privado, coloca aqui, que a gente vai tentando resolver o mais rápido possível pra vocês, tá bom? Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa é só me chamar. Muito beijo, beijo, beijo.